Então vamos lá. Programa Raízes do Deserto. Por que esse nome, Ivan? Por que esse nome, Alessandra? Porque raízes é justamente aquilo que, de onde nós viemos, é a nossa profundidade, é o que normalmente a gente tem de mais escuro, que a gente tem pouco acesso, mas que influencia, fortalece, e sem aquilo nós não somos nada, nem ninguém. São as nossas origens. É isso que o nome raízes e as raízes em si mesmo nos dá. Nos mostra, nos dá um entendimento de conhecer. Então, esse nome é o nome que a gente já usa há algum tempo, inclusive em outros programas e em outros treinamentos que temos. Então, raízes é algo que nos acompanha porque nós cremos e aprofundamos muito nisso. Adaptado para esse tema, deserto, restauração de casamento, Raízes do Deserto é um programa que fundamenta entendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Então, esse é o fundamento do programa Raízes do Deserto. A caminhada no deserto nos dá a oportunidade de olharmos para dentro de nós e nos reconhecermos enquanto indivíduo que somos. De entender quais foram os caminhos que nos trouxeram até aqui. Enquanto isso, Deus nos sustenta com seu maná. Mas o deserto não é lugar de moradia, e sim de passagem. Jamais sairemos do deserto da mesma forma que entramos. Porém, a condição em que vamos sair e em quanto tempo vamos sair depende única e exclusivamente da nossa disposição de olharmos, de conhecermos, de reconhecermos e de tratarmos as nossas raízes. Primeiro entendimento. Estamos no deserto? Estamos. Quando eu entendo que estou no deserto, logo me vem uma pergunta. Como eu vim parar aqui? Como eu vim parar aqui? Uma outra pergunta que eu faço para cada um de nós que estamos aqui. Estamos no deserto. No começo, no meio ou no fim? Cada um pode responder por si só. Mas existe um fato. Deus me sustentou o tempo inteiro. Não importa o tamanho da tragédia que aconteceu ou que está acontecendo, o fato é que eu estou de pé. E se estou de pé, é graças ao Senhor, é graças a Deus, é graças ao maná que Ele envia o tempo todo. Entendam maná como sustento, provisão. Abra a mente um pouco agora. O maná não é somente comida. É muito mais do que isso. O maná é o sustento, o maná é o socorro presente, o maná é o suprimento da necessidade para a ocasião. Isso é o maná. E mais do que isso, o maná é um milagre de Deus. E cada uma de vocês e cada um de vocês que está aqui hoje nos ouvindo sabe que vários milagres já foram feitos na sua vida nesse tempo de deserto. O que prova
que Deus está com você o tempo todo. Porém, o fato de Deus estar com você não significa que você esteja com Deus. Vamos lembrar do povo que saiu do Egito, o povo que está no deserto, com Deus fazendo milagres um atrás do outro, e ainda assim é um povo que blasfema contra Deus, pergunta onde está Deus, diz que era melhor ter voltado para o Egito ser escravo, diz que vai morrer de fome. E como a gente se comporta algumas vezes diante de circunstâncias que são desfavoráveis? Vê se muitas das vezes a gente não diz: Deus me abandonou. Eu acho que Deus não quer mais a minha restauração. Aquele povo dizia: eu acho que Deus não quer que a gente vá para a terra prometida, não. Eu acho que Deus trouxe a gente aqui para morrer no deserto, para ser humilhado. Se a gente vai perceber, se a gente for comparando os momentos, o que está relatado na Bíblia naquele tempo e o que a gente fala muitas das vezes no nosso deserto, no período de deserto, diante das dificuldades, que muitas vezes temos ações igual a daquele povo que ficou 40 anos e morreu no deserto. E é isso que nós viemos hoje nos atentar e alertar cada um de vocês. Porque o deserto, ele existe. E existe para todos. E como eu li na introdução, o deserto é um lugar de passagem. Quer ver um exemplo de uma passagem pelo deserto? Jesus, 40 dias em jejum. Ele passou pelo deserto. E como está escrito na introdução, ninguém entra e sai do deserto do mesmo jeito. A gente viu Jesus entrando no deserto, passando 40 dias e saindo de lá fazendo milagres, um atrás do outro. E mais do que isso, ele sai de lá com a convicção de qual é a missão dele. E a partir daquele momento, ele vai para o alvo. Ou seja, o deserto, ele além de ter o poder de me transformar, ele também tem o poder de me enviar, de me dar uma direção. Enquanto estou no deserto, eu estou perdido. Precisando de tratamento, precisando de cuidados, precisando encontrar um caminho. Só que muitas das vezes, o encontrar o caminho não está em olhar para frente, e sim em olhar para trás. Porque se eu não sei quem sou e não sei de onde vim, eu não terei como saber para onde eu vou. Então, a primeira pergunta do nosso programa é: como eu cheguei até aqui? E nesse momento, eu quero que você se faça essa pergunta. Como eu cheguei até aqui? De onde eu vim? Quem sou eu? Comece a anotar. Note no seu caderno. Primeira pergunta: como eu cheguei até aqui? Segunda pergunta: de onde eu vim? Terceira pergunta: quem sou eu? Terceira pergunta: qual é a minha origem?
olhar para trás, olhar para dentro de mim, olhar para quem eu sou, é fundamental na construção de uma identidade, na construção de um futuro e numa restauração. Uma base fundamental para o ser humano são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos do Senhor. Se nós observássemos apenas os mandamentos do Senhor, os 10, e aprofundássemos nele, mandamento por mandamento, isso já seria suficiente para termos uma vida muito melhor, inclusive como sociedade, da que temos hoje. Vamos entender um pouquinho isso. E o que é que os 10 mandamentos têm a ver com conosco? Isso aqui. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso já acaba com a idolatria, já acaba com eu adorar e amar o meu marido mais do que a mim, ao meu filho mais do que a mim, ao meu pai e a minha mãe mais do que a mim, ao meu trabalho mais do que a mim. E eu já citei aqui alguns problemas nos casamentos, nas restaurações. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já eliminaria quase metade dos desertos que temos aqui hoje. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Esse mandamento é a chave da relação entre casal. Eu dou a ela o que desejo, o que preciso. Eu trato ela como eu gostaria de ser tratado. Tem casamento? Tem como um casamento assim dar errado? Tem como uma relação entre seres humanos desta forma dar errado? Não tem. A guarda do sábado daria a todos nós, cumprindo exatamente como está escrito, um dia de descanso total e semanal. Isso diminui estafa, cansaço, estresse, um monte de problemas que a gente tem, muitas vezes por trabalhar demais, seja em casa ou numa empresa privada. Trabalhamos quase que 24 horas por dia, não tiramos um dia de descanso. E o Senhor já ordenou que esse dia existe. E é no sábado. Mas a gente também não observa esse mandamento. E agora eu vou chegar no mandamento que eu quero para esse momento. Honrar pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam estendidos sobre a terra, ou que os seus dias sejam longos sobre a terra. Princípio de longevidade. Raiz. Quanto mais eu cuido das minhas raízes, quanto mais alimento minhas raízes, mais forte fico, maior fico, mais tempo duro. Esse é o princípio do tempo que uma árvore vive. Cuida das raízes. A tua raiz é seu pai, sua mãe, seus avós, seus bisavós. Os seus antepassados são as suas raízes. A palavra de Deus diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, se não houver arrependimento. Mas também diz que ele perdoa e multiplica o seu amor até 1000 gerações do filho que o ama. Olha só, Deus está falando de raízes.
Deus está falando de hereditariedade. Deus está falando que nada é por um acaso, que você veio de algum lugar. Jesus, ele várias vezes é reconhecido e chamado no tempo em que andou pela terra de filho de Davi, raiz de Davi, origem, raiz de Davi. E Davi era filho de Maria e José, naquele tempo, naquele momento. Mas muitos o chamavam de filho de Davi. Jesus se referia a alguns irmãos, alguns doentes daquele tempo, como filhos de Abraão. Raiz, descendência, história. Qual é a sua história? Pode anotar, que você precisa descobrir qual é a sua história. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo de onde vim, eu sei hoje quem sou, eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são as promessas sobre a minha vida, eu começo a ter uma direção. Eu me encontro nesse lugar. E o primeiro passo para quem está no deserto, para quem está perdido, é se encontrar. E não dá para eu me encontrar sem saber quem sou, de onde vim. Então, como eu cheguei até aqui? Eu, o Ivan, cheguei até aqui. O Ivan é filho do seu Ivan com a dona Eva. O seu Ivan e a dona Eva se encontraram. E graças ao encontro do seu Ivan e da dona Eva é que eu existo. Sem esse encontro, eu não existiria. Porque eu sou a combinação perfeita do encontro do seu Ivan com a dona Eva. Por isso devo gratidão, honra a eles dois. Porque é graças a ele que eu existo. Se a dona Eva encontrasse o seu João e se o seu Ivan encontrasse a dona Maria, eu não existiria. Isso é biológico, isso é ciência, isso é fato. Isso não é uma invenção da minha cabeça. Isso é comprovado, isso é uma ciência. A Alessandra, ela é o encontro perfeito do seu José com a dona Maria de Fátima. E se eles não tivessem se encontrado, a Alessandra não existiria. Então, assim nós começamos a entender a nossa origem. Porque eu sou o Ivan, mas eu também sou parte do seu Ivan e da dona Eva. Também sou parte da dona Maria e do seu Joaquim. E da dona Auxiliadora com o seu João. Meus avós. Eu trago em mim parte de cada um deles. Sabe por quê? Porque isso é uma árvore genealógica. Um vai gerando o outro, que gera o outro, que gera o outro. Sabe aquele povo que não gosta de ler as genealogias na Bíblia? Então, leiam as genealogias, porque aí vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. É dessa forma que a gente conhece as raízes. Por que nós sabemos que Jesus Cristo é a raiz de Davi? Por causa da genealogia que está contada. Por que nós sabemos que Davi
É geração de Abraão, por causa da contagem das genealogias. Vai de Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E aí a gente vai contando as descendências. De Judá a Davi, de Davi a Jesus.